Parte 4, capítulo 2 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 2. Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional. Fato raro. Entre nós, há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias, que ficam à porta, ou quando muito, vão para o fumatório, servir de tema a 2 ou 3 incorrigíveis. Nesse dia fez-se uma exceção. Alguém, que tinha a prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. Já leram a Diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar o tempo com essas coisas. É um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivado de erros de gramática. O desenlace, especialmente, provocou acres censuras. A crítica, por maior que seja a sua malignidade, produz sempre um efeito útil, que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor, malgrado seu, presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã, Aurélia mandou comprar o romance e o leu em uma sesta, ao balanço da cadeira de palha, no vão de uma janela ensombreada pelas jaqueiras, cujas flores exalavam perfumes de magnólias. À noite, apareceu o crítico. Já li a Diva, disse depois de corresponder ao cumprimento. Então, não é uma mulher impossível? Não conheço nenhuma assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava, e o único ente a quem abriu sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça. Se alguém escrevesse sua história, diriam como o senhor: é impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber, indiretamente, suas confidências e escrever também o romance de sua vida, a que ela fazia alusão. Nessa noite, entre as novidades do dia que deram tema à palestra, houve uma que bastante afligiu Aurélia. Corria que Eduardo Abreu estava dominado pela idéia do suicídio. Um de seus camaradas, que vinha com ele de Niterói, o impedira de precipitar-se ao mar da borda da barca. Outro o surpreendera com um revólver no bolso. No dia seguinte, houve espetáculo no Teatro Lírico. Aurélia escreveu a Adelaide Ribeiro um bilhete, oferecendo-lhe seu camarote e prometendo-lhe sua companhia. As duas senhoras não tinham relações íntimas. Apenas haviam trocado entre si as visitas de rigor depois do casamento. Aurélia aproveitou o pretexto da ópera nova, não para estreitar essas relações cerimoniosas, mas ter ocasião de falar com o Dr. Torquato Ribeiro. Às 8 horas, quando Aurélia entrou no camarote pelo braço de Seixas, já encontrou Adelaide com o marido. As duas moças, lembrando-se que iam passar a noite face a face, instintivamente, sem propósito, por uma irresistível emulação, haviam-se esmerado. Ambas estavam no esplendor de sua beleza. Mas, curiosa antítese, Adelaide, a pobre, vinha no maior apuro do luxo, com toda a garridice e requintes da moda. Aurélia, a milionária, afetava extrema simplicidade. Vestiu-se de pérolas e rendas. Só tinha uma flor, que era sua graça. Ao levantar-se o pano, a dona do camarote, como de costume, ocupou o lado da cena, reservando lugar de honra para sua convidada. Os maridos revezaram-se, ficando Ribeiro perto de Aurélia e Seixas da parte de Adelaide. Passada a primeira curiosidade que desperta sempre as decorações e trajos de uma cena ainda não vista, Aurélia, voltando-se para atender à amiga que lhe falava, notou a posição e atitude de Seixas. Este recostara-se à divisão do camarote e observava a cena por cima do ombro de Adelaide. Mas a moça pareceu que a vista do marido não chegava à rampa e refrangia-se,
como uma réstia de sol diante do obstáculo que se lhe antepunha a menor oscilação do talhe esbelto da mulher de Ribeiro. Se Adelaide inclinava-se à frente para trocar alguma observação, bombeava graciosamente diante de Fernando as espáduas que a luz do gás, esbatendo-se em cheio, jaspeava. Se a moça apoiava-se indolentemente à coluna, era o seu lindo colo vazado por decote de ninfa que se oferecia aos olhos de Fernando. Aurélia agitava o leque de madrepérola com um movimento rápido e nervoso que fazia crepitarem as aspas violentamente batidas umas contra as outras. 2 ou 3 espedaçaram-se entre os dedos crispados. Às vezes, dardejava um olhar imperioso ao marido para adverti-lo de sua inconveniência. Outras, examinava a fisionomia de Ribeiro, com o sentido de observar o efeito que nele produzia aquela faceirice da mulher. Mas Seixas estava completamente absorvido na cena, ou no que lhe ficava ao rumo da cena, e Ribeiro passava a revista de binóculo aos camarotes. Quanto a Adelaide, toda a satisfação de brilhar, nem reparava na impaciência da amiga, nem se apercebia que o excessivo esvazamento de seu corpinho, com o requebro que imprimia ao talhe, desnudava-lhe quase todo o busto aos olhos do homem a quem voltava as costas. Sente a estátua o olhar que insinua-se entre os véus transparentes? A mulher da moda tem a cútis da estátua quando se veste para o baile. Aurélia não pôde conter-se afinal. Troquemos de lugar, Fernando? A luz do gás está incomodando minha vista. Venha para aqui, disse Adelaide, querendo ceder-lhe a cadeira. Não, ali estou melhor, fico na sombra. No intervalo, saíram a passear no salão. A lembrança foi de Aurélia, que desejava uma ocasião de dizer algumas palavras em particular ao Torquato. Antes de sair, porém, insistiu com Adelaide para que pusesse a capa. Pode se resfriar, está úmido. Ao contrário, faz um calor. Não facilite. E cobriu-lhe os ombros com sua própria capa, que agasalhava mais. Seixas ofereceu o braço a Adelaide, como era de rigor. Aurélia, seguindo ao braço de Ribeiro e sem perdê-los de vista, começou a conversar com seu cavalheiro. Ontem tive uma notícia que me afligiu. O Eduardo Abreu tentou suicidar-se. Já me disseram. E parece que não abandonou a ideia. Quero salvá-lo dessa loucura. É um dever para mim e um tributo que pago à memória de minha mãe. Posso contar com o senhor? Permita que não responda esta pergunta. Diga-me o que devo fazer. Obrigada. Basta que o traga à minha casa e faça que a frequente. Ele foi rico, perdeu a riqueza e com ela os amigos, a consideração, tudo o que lhe tornava doce a existência. Nada mais natural do que olhar para o mundo como um inimigo a quem deve fugir. Se, porém, no meio desse deserto moral em que se acha surgisse uma ideia, uma vontade, um sentimento consolador, esse elo o prenderia de novo à existência. Mas não tem receio? Observou Ribeiro, hesitando. Pensa que ainda não esteja de todo extinta a sua paixão? É justamente com o que eu conto. E seu marido? É meu marido, respondeu a moça, erguendo a cabeça com serena altivez. Ribeiro compreendeu a palavra e o gesto. Em verdade, o homem que tinha a suprema ventura de ser o esposo querido dessa mulher podia suspeitá-la? Suponha-se em seu lugar. O senhor que sabe uma parte de minha história. Depois do que lhe dei a ele, julgar-se-ia com direito a esse triste sacrifício da vida de um infeliz? Não, certamente. Nesse instante, Aurélia, que distraíra-se com a conversa, viu Adelaide, já sem a capa, e suspensa, ou antes, enlaçada ao braço de seu marido, com um abandono que ela, sua mulher, não se animaria a mostrar em público. Aurélia, por um impulso que não pôde conter, apesar do império que se habituara a conservar sobre si, deixou o braço de Ribeiro para lançar-se ao encontro do outro par e separou os dois, insinuando-se entre eles. Aí recobrou-se, ao perceber a surpresa que se pintava no semblante dos outros, buscou disfarçar, afetando uma risada e trançando no seu o braço da mulher de Ribeiro. Escute, quero dizer-lhe um segredo, dona Adelaide. Afastou-se, levando a amiga. O segredo foi um remoque a propósito de certa loureira que passava, e depois uma indireta,
ao desgarro de certas senhoras que timbram em imitar aquelas a quem mais desprezam.